Sabe, houve um tempo na nossa história em que o impossível não era apenas um sonho distante. Ele tinha data marcada. Na década de 60, a era de ouro da exploração espacial foi forjada ali, na base do aço e da pura audácia. A nossa espécie olhou para aquele céu noturno e simplesmente decidiu que a Lua era o próximo destino. E o que foi construído naquela época, bom, não foram apenas máquinas gigantescas, foi literalmente a fundação do nosso futuro no espaço profundo. Vamos mergulhar agora no capítulo 2, a Era de Ouro e o legado da Apollo. Mas para entender como chegamos lá e principalmente para onde estamos indo, a gente precisa lembrar de um alerta profundo deixado pelo filósofo Jorge Santayana. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Essa frase é a verdadeira pedra fundamental da NASA. A agência sacou logo de cara que conquistar o cosmos não era só acelerar para o futuro. Era preciso, sim, olhar meticulosamente para trás. Cada passo, cada triunfo e cada erro amargo precisavam ser registrados para não cairmos na armadilha de repetir as mesmas falhas lá na escuridão do espaço. E foi exatamente por isso que, logo depois de nascer em 1958, no auge tenso da Guerra Fria, a NASA percebeu uma necessidade urgente: criar uma verdadeira biblioteca do espaço. Em 1959, eles trouxeram Eugene M. como o primeiro historiador-chefe. A missão era gigantesca: documentar exaustivamente cada aspecto cultural, social e tecnológico da exploração. Afinal, os dados do passado nunca foram vistos só como uma nostalgia romântica. Eles são as ferramentas exatas e indispensáveis que usamos para moldar as missões de amanhã. O Comitê de Investigação de Acidentes da Colômbia resumiu isso de um jeito que chega a dar arrepios. Eles declararam o seguinte: a história não é apenas um pano de fundo. A história é causa. Pesado, não é? Documentar os nossos piores dias e os nossos maiores triunfos não é um simples exercício acadêmico. É mergulhando nesses relatórios detalhados que engenheiros brilhantes conseguem construir espaçonaves muito mais seguras hoje. É o que garante a proteção de quem vai voar no futuro. E para ter uma noção real do tamanho dessa ambição toda, pensa nesse número, 111 metros. Essa era a altura vertiginosa do foguete Saturno V, o veículo de lançamento mais poderoso que a gente já construiu. Ele não levava só tanques imensos de combustível, ele carregava as esperanças de toda uma espécie. Imagina os engenheiros, naquelas camisas brancas e gravatas típicas da época, parecendo verdadeiras formiguinhas ao lado da base massiva desse gigante de aço, enquanto o rugido ensurdecedor dos motores abria caminho para fora da gravidade da Terra. Todo esse poder bruto culminou num momento inesquecível. Em 1969, sob uma pressão que a gente mal consegue dimensionar hoje, o programa Apollo alcançou o que parecia pura ficção científica. 12 seres humanos caminharam na superfície cinzenta e desolada de outro mundo. Aquele reflexo da Terra no visor de um astronauta provou de uma vez por todas que, quando a humanidade se une com um propósito comum, nós somos capazes de realizar coisas extraordinárias em prazos incrivelmente curtos. Só que o ponto crucial aqui é o seguinte: a história da Apollo não acabou em 1972 com o último pouso lunar. Pelo contrário, o retorno seguro daquelas tripulações heróicas para os nossos oceanos plantou uma semente vital. Esse legado é a base invisível de absolutamente qualquer missão moderna de espaço profundo. Cada gota de suor e cada dado coletado naquelas cápsulas moldaram a engenharia espacial que temos hoje. Isso fica claríssimo, construindo uma ponte brilhante entre as eras quando colocamos lado a lado o clássico módulo de comando Apollo e a moderníssima cápsula Orion. Para dar essa autenticidade e segurança ao design atual, os engenheiros mergulharam fundo nos famosos relatórios de experiência da Apollo. Sistemas críticos, desde o controle ambiental e de suporte à vida até a proteção térmica, foram refinados a partir dos dados colhidos lá na Era de Ouro. O passado e o futuro literalmente se fundem no design da Orion. Claro, a Orion leva todas essas lições para um patamar totalmente novo, com atualizações de engenharia feitas sob medida para o espaço profundo. E o espaço profundo, meus amigos, é impiedoso. Só para ilustrar, durante a missão Artemis I, que voou sem tripulação, a Orion estava coberta por incríveis 5.600 sensores de radiação passivos, além de 34 ativos. Essa montanha de dados garante que a nave consiga de fato fornecer uma proteção robusta contra os níveis perigosos de radiação solar e cósmica durante as missões lunares. Além do perigo invisível da radiação, existem as realidades bem práticas do espaço profundo. Quando a gente viaja para muito além da Lua, o envio de naves de carga com suprimentos não é uma opção, como acontece lá na Estação Espacial Internacional. Isso exige sistemas absurdamente compactos e confiáveis.
Por exemplo, os aquecedores de alimentos precisam funcionar com perfeição por semanas a fio, maximizando o espaço para o conforto da tripulação e acomodando o volume necessário para suprimentos vitais, como água e comida. E já que entramos nesse assunto de conforto no espaço, olha que contraste interessante. Os astronautas das missões históricas Mercury, Gemini e até da Apollo não tinham banheiro. Eles tinham que usar sacos plásticos e fraldas, uma logística bem complexa e desconfortável na microgravidade. Hoje, a Orion vem equipada com um impressionante sistema universal de gerenciamento de resíduos. Basicamente, um vaso sanitário espacial supercompacto de alta tecnologia que economiza uma massa preciosa da nave e, vamos combinar, é muito mais amigável para toda a tripulação. Mas o compromisso de honrar e utilizar a nossa história continua muito além da cápsula. O poderoso foguete SLS, o Space Launch System, reutiliza intencionalmente hardware lendário. O estágio principal dele, por exemplo, tem exatamente o mesmo diâmetro do famoso tanque externo do ônibus espacial. Os engenheiros projetaram ao redor daquilo que já tinha uma herança de voo comprovada, unindo a majestade do poder bruto atual com a sabedoria da experiência que acumulamos por décadas. Quando destrinchamos a anatomia da espaçonave Orion, vemos 3 elementos principais perfeitamente integrados: o módulo da tripulação, o módulo de serviço que fornece a energia e a propulsão, e o sistema de aborto de lançamento, que é fundamental. E quando vemos o resultado impressionante de toda essa engenharia, o gigantesco foguete SLS iluminado pelo luar lá na plataforma é de tirar o fôlego. É a demonstração perfeita da nossa preparação moderna para as viagens interplanetárias. Logicamente, para dar suporte a esse novo salto, a infraestrutura em solo também precisou evoluir. O icônico edifício de montagem de veículos, o famoso VAB, que já abrigou os monumentais Saturno V, não foi simplesmente abandonado e transformado em museu. Em uma abordagem focada na sustentabilidade e nessa continuidade histórica fantástica, essas instalações de herança lá no Kennedy Space Center foram meticulosamente modernizadas. O mesmo chão, mas agora dando suporte à nova geração Artemis. Avaliando essa jornada épica em uma linha do tempo, a escala da nossa evolução se revela. Desde aquelas origens tensas da agência lá na Guerra Fria, em 1958, passando pelo triunfo inesquecível da Apollo 11 em 69, até o nosso futuro iminente, com a primeira missão tripulada Artemis II, planejada para 2026. É uma história de paciência, de muito aprendizado e de uma evolução contínua, sempre guiada pelo respeito às lições do passado. O que nos traz a uma reflexão final nesta nossa exploração. Se as conquistas majestosas da Apollo já nos comprovaram que não existem fronteiras imutáveis, o programa Artemis definitivamente não é só uma visita de cortesia. A humanidade está voltando à Lua, sim, mas não como visitantes momentâneos. Desta vez, nós vamos para ficar, e a partir de lá, abrir os caminhos para Marte e muito além. Que tipo de legado e bibliotecas do espaço a atual geração vai deixar para os exploradores do amanhã? Fica aí a provocação e o convite para continuarmos explorando juntos essas infinitas fronteiras do conhecimento.